Boa tarde a todos. Hoje é o último dia de trabalho na casa do mês de agosto e nós planejamos para o mês de agosto trabalharmos em prol, efetivamente em prol da união de um processo firme em nós de não enxergarmos o mundo como matéria e espírito separados. Enxergarmos todos os processos como energia. Porque é o que somos, é o que a Terra é o que o cosmos é, energia. Sendo que a energia está combinada em níveis diferentes de realidade. Então nós temos sistemas que a energia está condensada e, portanto, num nível de densidade alta, e daí se torna denso. Nesses níveis de densidade, nós temos densidade duríssima como a pedra, mas também nós temos densidades que são flexíveis, nossas células. Energia densa, mas num estágio que está flexível, mas que é energia. Não dá mais para nós espíritas continuarmos separando energia e matéria. Primeiro porque os espíritos orientadores já vêm há muito tempo, desde os filósofos antigos, e muito especialmente os espíritos orientadores, trabalhadores das casas espíritas, estão aí há muito tempo nos orientando que tudo é energia. Agora nós temos a ciência através dos cientistas, e os cientistas, através da síntese de ciência que já alcançaram, nos afirmando categoricamente que tudo é energia. Nós temos os espíritos orientadores, nós temos os grandes filósofos, nós temos os cientistas e nós temos as sínteses desses trabalhadores que hoje caminham nos nossos bolsos para nós acessarmos a hora que quisermos. Basta ter um sinal de internet ali e nós podemos acessar e ir estudando mais, nos antenando mais para essa coisa maravilhosa de não nos sentirmos nesse processo de dicotomia do espírito e a matéria, e nessa separação nós nos enfraquecemos. E o momento, qualquer momento que estivermos vivendo, é momento de nos fortalecermos. E sobretudo porque quando nós percebemos que realmente tudo é energia, que há uma irmandade em absolutamente tudo, que não há separação, que nós estamos todos interconectados, absolutamente todos, nós nos tornamos mais protetores de nós mesmos, porque sabemos que somos um, influenciando a todos os demais, e nos tornamos mais protetores de todos os demais, porque sabemos que todos eles ajudam o nosso sistema a se compor. Nós deixamos de ser eu. E olha, é tão maravilhoso essa situação de nós sabermos que somos uma identidade, sabermos que somos um no sentido de identidade, não há ninguém igual a mim, mas não há ninguém separado de mim. Não sou igual a ninguém, e não sou igual a uma planta, a uma minhoca, também não sou igual a um outro ser humano, ou um marciano que aqui chegar, mas estamos todos interconectados. Olha o quanto isso nos fortalece e nos faz pensar em sermos mais unidos, porque
porque eu estou neles e eles estão em mim. E especialmente hoje, nós queremos trabalhar em torno de nós encarnados, cada um espírito encarnado, administrando o reino da matéria, que são os níveis de energia mais densa, como reino do espírito. Será que até bem pouco tempo o espírita, nós temos que falar do espírita, né? Estamos numa casa espírita. Será que até bem pouco tempo o espírita pelo menos concebia que quando ele administra uma cadeira, ele está administrando um reino espiritual? Que quando nós estamos administrando a nossa refeição, lá na cozinha, cozinhando para comermos, nós estamos administrando, nós estamos reinando esse espírito aqui, através desse sistema bioquímico e energia densa que permite a gente trabalhar no mundo da matéria, fazer ações mecânicas, porém todas espiritualizadas, porque a gente conseguiu se tornar mecanicista, e mecanicistas cruéis, porque nós não, no mecanicismo, nós não aglutinamos o espírito, mas nós haveremos de a cada instante sermos agentes no mundo da matéria, porque estamos aqui encarnados, mas sabendo que esse mundo da matéria é espiritual, é energia. E todo criado pelo mesmo Criador. Então há uma irmandade em todos nós. E é nessa irmandade e nessa visão, nessa concepção, nessa conscientização de que tudo é uma espiritualidade que nós haveremos de nos administrar. E termos mais convicção para muitas vezes ao dia nos perguntarmos: devo fazer isso com a minha espiritualidade? Eu sou uma espiritualidade, eu devo fazer isso com ela? Devo me irritar porque o político agiu assim ou assado? Ou devo me recolher em prece para isso mudar? Porque a irritação vai me fazer despejar adrenalina, que é ácida, que vai interferir diretamente nos processos desse conjunto, que não é uma máquina. Que até isso a gente conseguiu, no século XX, conceituar o sistema bioquímico como máquina. E a gente passou a ter uma medicina que trata pedaços. Ah, minha máquina de costura deu defeito na bobina. Eu vou cuidar da bobina sem nem olhar o que fez ela destrambelhar a bobina. Desculpa a palavra bem feia, né? O que fez ela acabar com a bobina? Não vai adiantar eu mexer só na bobina. Eu tenho que olhar o todo. Por que mesmo? O que aconteceu? E assim podemos ir para qualquer outra situação de máquina. Mas mesmo essa máquina, nós temos que olhar o todo. Se quisermos fazer eficiência na nossa manutenção naquela máquina. Mas nós não somos uma máquina. Nós somos uma usina inteira em energia, maravilhosa, complexa, perfeita, regida por inúmeros padrões de sabedoria. Um sistema que inteiro se comunica por feedback. E nós ali, enquanto espíritos, evoluindo através da administração do conjunto, inserido nos demais conjuntos
e aprendendo, aprendendo, aprendendo. Que é o que estamos fazendo sempre, aprendendo. Para quê? Para evoluir. E nós precisamos urgentemente ir nos adequando o tempo todo para nos disponibilizarmos, nós enquanto espíritos, nós enquanto ser espiritual, nos disponibilizarmos efetivamente por tudo, por todos, pela humanidade, pelo planeta, para disponibilizarmos o sistema bioquímico, que é esse conjunto, que está agindo através do espírito, que é o espírito quem informa, é o espírito quem faz, vamos dizer, a direção dos movimentos, das interpretações, das leituras. É ele quem traz a maior força mediúnica. E veja, falei a maior, tá? Porque os sistemas todos são mediúnicos. Ai de nós que os outros sistemas, além do espírito, não fossem conjuntos trazendo no seu possível, respeitando a sua característica, seus padrões de mediação. Como seria viver na Terra sem a mediação da água? Morreríamos desidratados. Pronto, acabou. Como seria viver no planeta Terra sem a mediação do oxigênio, que é combustível para as células? Não chegaríamos nem a existir. Morreríamos antes de nascer. Como seria viver sem a mediação do Sol aqui na Terra? Fixador de minerais, estimulador da produção de inúmeras substâncias em nós necessárias. Maior veiculador para a produção de melanina na nossa pele. Imagina o que significa isso. E é nessa vivência com esses mediadores todos, cada mediador fazendo a sua produção, que nós estamos aí compondo as nossas produções na nossa marcha evolutiva. Sabendo que tudo é espiritualizado. Até compus uma frase aqui para nós juntos pensarmos. Espiritualizarmos-nos o suficiente para vencermos o materialismo e disponibilizarmos todos os recursos, todos os patrimônios materiais e espirituais a serviço de tudo, de todos, portanto, da humanidade, do planeta. Ou seja, colocando-os efetivamente a serviço da evolução. E algum irmão poderá perguntar assim, mas inclui o planeta nesse conjunto que está em evolução para os espíritos orientadores? Adaptação é evolução. Eles não trabalham a questão evolução sem ser através desse binômio. Evolução é adaptação, adaptação é evolução. Aí nós vemos o quanto o planeta precisa todos os dias evoluir, porque estamos todos nós aí machucando, ferindo, sangrando, e ele tendo que se sustentar. Através de a cada instante se adaptar. E adaptar de novo.
e sangramos e produzimos Brumadinho. E ele tem que se adaptar. Sangramos e fazemos serra pelada. E tem que adaptar. Sangramos e fazemos Angra 1, Angra 2, Angra 10. Adaptar. São agressões pequenas? Não, são grandes. E ele vai se sustentando. Na medida em que nós vamos pensando nessa ótica, nós vamos alcançando que nos administramos no sistema bioquímico. Estamos falando de espíritos encarnados, viu, gente? Estamos trabalhando espíritos encarnados e sabemos que os desencarnados, os bons espíritos, que compõem equipes maravilhosas de atendimento, orientação, reinserção em atividade de trabalho, nós sabemos da eficiência deles. Nós não precisamos aqui em Centro Espírita, em pleno século XXI, trabalhar para mandar isso, mandar aquilo para espíritos desencarnados. Nós temos que mandar a eles nossos valores morais, gratidão, amor, amizade, fraternidade, solidariedade. E mesmo assim os que se manifestam nos pedem que façamos isso pelos desencarnados, façamos isto pelos encarnados que naturalmente eles recebem. Se eu quiser agradar minha mãe que já foi, é bom que eu agrade, no verdadeiro sentido da palavra agradar, tá? Se eu quiser cuidar de minha mãe que já foi, de meu pai, irmãos que já foram, que eu cuide dos que estão aqui. Porque quando nós dizemos que estamos todos interconectados, eles estarão recebendo em primeiríssima instância. Porque já lerão aquele trabalho de atendimento, de acolhimento, de socorro e etc., antes mesmo que eu transforme numa ação mecânica. Quando eu estiver no meu ideatório, pensando uma estratégia para atender alguém, pensando uma maneira de compor uma ideia racional, operativa, que atenda efetivamente para alguém, os espíritos encarnados já receberam, não é nem receberam, já fizeram a interação e nessa conexão já estão lá conosco trabalhando. Aqueles que estão numa sintonia conosco já estão, já receberam. E por isso eles têm a preocupação de que nós nos treinemos em nos disponibilizarmos a serviço de todos. Sem a preocupação extrema de estarmos buscando notícias e estarmos mandando recados para os desencarnados, porque eles leem através do nosso pensamento. Captam as informações. Na medida em que nos disponibilizamos, colocamos disponíveis nossos patrimônios, e todos trazemos patrimônios afetivos, sociais, patrimônios materiais, vamos disponibilizando. E quando não for possível disponibilizar na ordem, quem sabe mecânica, treinemos-nos em nos disponibilizar na ordem da oração, da prece, da meditação. Olha o quanto o mundo está necessitado de prece, de meditações acerca, por exemplo, da paz, acerca, por exemplo, do trabalho. Trabalho, gostar de trabalhar. Foi se criando tanta política, quase que de peninha de quem trabalha. A palavra trabalho passou a significar sofrimento. Que agora nós temos que aprender a meditar muito e orar muito, para que todos construam uma convicção
no trabalho. E encarnados, quando falamos em meditar, orar, meditar, refletir, orar, estando reencarnados, parece que não é, mas é o conjunto quem ora. A gente tem que dar umas paradinhas para todo mundo pensar. Por exemplo, se estamos muito intoxicados porque comemos mais do que devemos e fomos para nossa cadeirinha lá para meditar, quase infartando por excesso de alimento físico, com um processo digestivo quase nos matando, nos exaurindo. Nós conseguimos meditar, refletir, orar? Às vezes o espírito está ali com muito boa vontade. Mas e o sistema bioquímico está em condições? Não, ele foi abarrotado, ele foi agredido. Ele foi levado à exaustão. E aí nós vamos nos conscientizando de que efetivamente aqui encarnados existimos em conjunto. Esse espírito pode ter vindo trazendo um projeto encarnatório de estar, por exemplo, a serviço no melhor grau da sua evolução e da evolução de tudo, de todos, da humanidade, do planeta. Tá bom. O espírito veio com esse projeto. Conseguiu, na dadivosidade da humanidade, sob a graça de Deus, a orientação dos bons espíritos, conseguiu uma família que acolhesse. E ali reencarnou. E ao longo do caminho foi deixando de lado o seu projeto principal e foi se disponibilizando para outros projetos. Será que o corpo físico que esse espírito vai conseguir todos os dias fazer a atualização dele será o mesmo? Quer que eu faça a pergunta de novo? Porque nós estamos falando de disponibilização. Do sistema estar disponível para. Fui, por exemplo, vou dar uns exemplos. Fui, por exemplo, desde cedo me encantando pelo consumo de bebidas alcoólicas, que começam com os aniversários em família. O casamento, o batizado, a crisma. Olha que duro, hein? Os eventos religiosos se tornam motivos para... Tá, aí entra o alcoolismo e entra, junto com o alcoolismo, o tabagismo quase tem sua porta inteira aberta, mas entra também as comidas a mais do que necessita e em horas mais longas do que deveria, e vai, e vão num crescente. Daí a disponibilidade para estudar também vai diminuindo, porque as rotas não estão caminhando de forma simultânea para o enriquecimento do projeto. A disponibilização, né? Aí entra o estudo, entra o encontrar o seu viés filosófico, se tiver vocação, o viés filosófico e religioso, para quem tem vocação para religiosidade, etc. Quando esses eventos vão se tornando extremamente atraentes a esse espírito, ele vai fazendo um desvio de rota com relação
ao seu projeto reencarnatório. Como fica a disponibilização do sistema bioquímico que deveria estar sendo em direção ao projeto encarnatório que fez, mas passou a ser em direção às coisas da Terra, inerentes inclusive a eventos sociais de outros, e que a gente vai abraçando. E se não fizermos revisão, fica facílimo ir para um andamento onde a indisponibilização do sistema bioquímico para o nosso projeto encarnatório passa a ser o que acontece na nossa vida. Por exemplo, vamos agora dar uns exemplos bem práticos. Se nós aposentarmos na teoria de que já trabalhei muito e não vou fazer mais nada, e nesse mais nada inclui sequer orar pelo mundo, pelas pessoas, pelas coisas, será que nós nos disponibilizaremos? Espírito, perispírito, sistema bioquímico, no momento que a gente está numa condição maravilhosa de disponibilização para o bem, que já conseguimos fazer bastante síntese ao longo de 70 anos caminhando aqui com todos. Se não estivermos efetivamente cristãos, no sentido de onde eu estiver eu quero fazer a minha parte, se nós embarcarmos na teoria da aposentadoria, porque já fiz muito, não quero fazer mais nada, nós ficaremos indisponíveis, sem ação, ou no mundo que Deus criou não existe o sem ação. No mundo que Deus criou, o movimento é lei. Ou seja, ação, ação e reação. Vai ter ação, que hoje já nem é mais como reação, né? É ação e efeito. Já mudou, olha que lindo que foi. Né? Antes, a gente pensava como ação e reação, que é uma teoria que nos coloca num sentido psicológico de reativo. Aí, na evolução dos sistemas filosóficos, inclusive do sistema espírita, passou para causa e efeito. Tudo que eu faço é causa, é causal para algum efeito. E nos coloca, inclusive, dentro do que a senhora colocou, nos coloca para refletir que eu estou sendo o efeito de que causa eu quero continuar sendo esse efeito, porque no mundo dos fatos, no mundo dos fazeres, dos acontecimentos, ele não é numa linha só, não é linear. A gente já teve esse pensamento da linearidade. 1600, 1700, 1800, 1900, o pensamento linear imperava. A física era linear, a visão inclusive matemática do mundo linear. Depois vieram essas pessoas feras aí, da física, e que foi culminando, mas aí entra Niels Bohr, entra Planck, essa gente toda, que além de estudiosos da área de ciência, eram profundamente filosóficos, e eles foram vendo que não é bem assim. O que acontece não é uma reação, é um efeito em função de algo que foi causa. E daí nós passamos a nos perguntar, eu como espírito, na bênção de estar aqui
com esse conjunto bioquímico, que no cômputo geral ele está bem, o que estou fazendo? Estou sendo causa para qual efeito? Que efeito eu quero que a humanidade viva e que eu tenha sido uma corresponsável? Eu tenha sido causal. Resolvemos, vamos dar uns exemplos agora, né? Resolvemos nos irritar. Irritação. Eu quero ser causa para os efeitos que a irritação produzem de faixa de Gaza, Palestina, Irã, Iraque, grupos que existem aí no nosso país, que existem nos outros, todos, que ainda faz parte da humanidade, ou eu quero ser causa para os efeitos da paz e de um viver bem, a humanidade viver de forma mais plena. Aí fazemos a pergunta, desmontamos aquela adrenalina, que estamos já com o disparador pronto para entrar em ação, e montamos o quadro da produção das dopaminas, das serotoninas, que são os neurotransmissores do equilíbrio. Nos equilibramos. E já viramos aquela página, nos disponibilizamos para fazer o que devemos fazer naquele instante. E vem outro evento. Aí a gente, de novo, nós não estamos falando de vida fácil, de as coisas estarem plenas. Não. Imagina que a gente fez um projeto para reencarnar num planeta que tem condições de acolher as mais variadas escalas de evolução de espíritos. Imagina o que é isso. Um planeta com uma diversidade de relevo, de temperatura, de sol, de possibilidades, de países com mais desenvolvimento tecnológico para reencarnar espíritos que querem melhorar seu perfil espiritual através de desenvolvimento de tecnologia, mas também tem países agrícolas, mas também tem regiões mineradoras, mas também tem regiões de construir isso, necessidade de construir aquilo, necessidade de determinados padrões de comportamento. É uma variedade enorme. Isso nos colocou, isso nos coloca na possibilidade de vivermos as mais variadas situações no mesmo dia, numa mesma hora. E administrarmos todas essas situações como cristãos. Quero fazer o meu melhor, quero oferecer meu melhor. Volta. Nos perguntarmos a nós mesmos, chamando pelo nosso nome, o que você quer com essa intenção de irritação sua? Onde você quer chegar? E, inclusive, na questão da disponibilização do sistema bioquímico. Que sistema bioquímico você quer manter disponível para o trabalho enquanto você encarnada estiver? Qual é o sistema bioquímico? Dilapidado por substâncias tóxicas? Ou todos os dias conseguindo se autoatualizar? Autoatualizar, não estamos dizendo que vamos ficar jovem a vida inteira. Autoatualizar é ter condições de, aos 73 anos, não ter a cara que tinha aos 20, nem aos 30, nem aos 40, nem aos 50, mas tem um ordenamento de funcionamento do sistema que nos permita estar em processo de trabalho e de atendimento, em primeiríssimo lugar, a nós mesmos. Porque para eu aliviar a carga da filha, do esposo, da amiga, da sobrinha, da prima, do primo, para eu aliviar a carga dessa gente toda sobre mim,
eu tenho que estar gerenciando da melhor maneira possível, tendo uma autonomia possível para que eles não sejam sobrecarregados. Porque senão também nós começamos a ser pessoas que fazem teorias sempre em função do outro, mas são teorias que não são alcançáveis porque não nos incluímos. E inclusão aqui é lei. Inclusão no movimento de reespiritualização é lei. Nós temos que incluir a todos. Inclusive Cristo, se a gente olhar todas as parábolas de Cristo, ele não nos diz que é para a gente amar o próximo e ponto. Ame o próximo. Ame o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E se formos para todas as demais, nós veremos a inclusão em todo o trabalho de Jesus Cristo, como em todo o trabalho dos bons espíritos, a não ser das mistificações, tá, gente? As mistificações nós vamos, ao bater o olho, vermos que é uma mistificação, que aquele médium equivocadamente falou em nome de outro espírito, mas era ele mesmo falando, que é o processo anímico, nasce em primeiríssima mão, é o anímico, e daí a pessoa vai se empolgando com as pessoas fazendo fé de ofício no animismo que ele traz, e ele passa a mistificar. Porque entra a questão dos egos, a vaidade, o orgulho, todos nós trazemos, e na medida que ele vai fazendo processo anímico, que a gente vai acreditando, e vai acreditando, ele vai formando aí uma plataforma de seguidores, começa o processo da mistificação e etc. Mas a não ser no processo das mistificações, os orientadores espirituais, eles estão sempre trabalhando ao sentido da inclusão, de nós nos incluirmos em todos os processos, incluirmos nossos irmãos. Nessa caminhada de inclusão, e nós já portando um sistema tão perfeito, tão maravilhoso, nós nos perguntarmos, inclusive, que sistema quero disponibilizar, além de disponibilizar enquanto o espírito estiver encarnado, no conjunto bioquímico, que conjunto bioquímico eu quero disponibilizar na hora que o espírito desencarnar. Quando o Evair tiver a bênção, por exemplo, de aos 100 anos lá, ligar para minha irmã ali e dizer, olhe, a Nájila percebia que agora que ela acabou de desencarnar. Sentou para ver o Jornal Nacional e não acordou. E ela poder, com convicção, direcionar o corpo, junto com ele lá, pegar lá o documento de autorização, disponibilizar o corpo para estudos. Já que por ter desencarnado, o espírito ter ficado aí por muito tempo, o sistema bioquímico não apresenta mais condições de suas peças serem transplantadas em irmãos nossos que precisam de órgãos, por questão de velhice, poder ser usada para estudos. Quantas universidades no nosso país, não precisa nem falar dos outros países, mas todos precisam. Quantas universidades no nosso país precisam de sistemas bioquímicos bem cuidados para os alunos estudarem? Ó, chegou uma senhora aqui, apesar de 99 anos, o fígado está bom, olha, perfeitão, coração bonitão, pulmão bonitão, intestinos ótimos. E poder disponibilizar.
Se estiver num lugar que não dá para disponibilizar, porque não há como chegar numa universidade, hoje é difícil isso acontecer. Que graças a Deus que as universidades foram abrindo suas portas em cidades de interior. Antes, elas estavam nas capitais e na primeira e segunda cidade maior do estado. Hoje não. Por exemplo, se eu desencarnar no Vale do Jequitinhonha, tem Universidade Federal pertinho lá. Dá para chegar com o corpo. Então nós não temos mais motivos para fecharmos os olhos a uma realidade tão bonita como essa. De cuidarmos dos nossos sistemas para que eles estejam disponíveis em boa qualidade para todos e em qualquer situação. Antes o espírito desencarnava, o corpo servia para devolver os átomos à Terra, que já é uma função maravilhosa, né? O reciclo. Imagina, nós desencarnamos e o sistema não se perde. Ele só desagrega. Como sistema se perde. Mas como material de insumo, só desagrega e recicla. Os átomos de carbono que estão aqui continuam átomos de carbono e vão formar novas estruturas. De pé de alface, a cenoura, a barata, minhoca, ou mesmo pessoas, porque o carbono, o cálcio, o magnésio, vão lá, o manganês, vão compor verduras, as pessoas vão comer as verduras, vão formar novos sistemas bioquímicos humanos. Antes, tendo passado por sistemas bioquímicos vegetais, quem sabe insetos. Imagina um átomo de carbono nosso formando uma abelha que poliniza não sei quantos hectares para a produção de alimentos para as pessoas se alimentarem. Olha que baita motivo nós temos para disponibilizar um corpo com o mínimo de toxicidade possível. Era para chegar nisso que eu queria. Falar de abelha. Ou tentar ter hábitos de vida saudáveis e preservar ao máximo no sentido de qualidade, não só porque quero viver bem, estar bem, mas porque quero me disponibilizar para todos que estiverem ao meu alcance, como todos estão ao nosso alcance, porque o que todos os espíritos orientadores e todos os químicos e físicos estão aí dizendo é que não há a separação, que todas as partículas no movimento cósmico se comunicam com todas, interagem com todas, informam umas às outras, todas, absolutamente todas. Nesse processo aí, nós vamos querer disponibilizar o melhor sistema possível, com o máximo de integridade, no sentido de pureza e qualidade possível, para continuarmos em serviço, uma vez que o espírito é eterno, continua mesmo. E os átomos aqui na Terra também não morrem. Tanto que a Terra não aumenta e nem diminui de peso. Pode pegar um trabalho bom de física aí, vamos ver isso. O que se sabe até então é que o peso da Terra, nós aí vivendo, morrendo, nascendo e vai de novo, e a população cresce. Cresceu tanto a população e o peso da Terra o mesmo. Por quê? Porque somos exatamente o que está ali. Só que mineral, magnésio, cálcio, enxofre, manganês, chumbo, tudo isso tem mínimas partes, mas tem, né? Metais pesados estão em mínimas partes, mas estão, porque eles trabalham pela
condutibilidade. Sim, terminando. Nesse movimento de nenhum elemento se perde, apenas se transformam, eles apenas transmutam, é que nós haveremos de plantar a nossa plataforma de pensamento. Já que eu vou apenas entregar o sistema, eu quero entregar da melhor maneira possível. Para isso eu já vou me entregando desde agora e sempre o melhor que eu posso, da melhor maneira que posso, para que esteja efetivamente a serviço da humanidade, e eu sou um na humanidade.